O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem oferecer denúncia em face de Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho, e Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, qualificados nos autos do incluso inquérito policial pelas práticas das seguintes condutas delituosas. No período compreendido entre as 23h30 do dia 7 de março de 2021 às 13h30 do dia 8 de março de 2021, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, Bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, no bairro da Barra da Tijuca, município do Rio de Janeiro, o denunciado, com vontade livre e de forma consciente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, mediante ação contundente exercida contra a vítima Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, causou-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exames de necropsia acostado na indexação 7 dos autos e no laudo de exames de necropsia complementar constante do índex 16, que, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de sua morte. Segundo restou apurado, após Leniel Borel de Almeida Júnior, pai da criança, tê-la deixado rígida e sem qualquer tipo de lesão, por volta das 19h30 com a mãe, hora denunciada, no condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, no bairro da Barra da Tijuca, Monique realizou compras para a sua residência e se dirigiu ao apartamento, encontrando seu atual companheiro, hora denunciado Jairo, no caminho de volta para casa. Extrai-se dos autos que, neste dia, a criança estava receosa e apresentou quadro de ansiedade e vômito de tanto chorar, temerosa de retornar ao convívio do casal Monique e Jairinho, notadamente diante das reiteradas agressões que vinha sofrendo por parte do primeiro denunciado, Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho. Restou ainda apurado que, após subirem para o apartamento, o casal desejava assistir a uma série na televisão e a criança apresentou dificuldades para dormir, o que gerou uma sessão de agressões físicas por parte do denunciado Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho, contra a vítima, o que lhe ocasionou as lesões já descritas em auto próprio, nos rins, pulmões, crânio, culminando com uma significativa laceração hepática que causou hemorragia interna, além de diversas outras lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico e no auto de exame cadavérico complementar. Neste cenário, resta apurado por todo o mosaico probatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva, de Almeida, consciente voluntariamente, enquanto mãe da vítima e garantidora legal de Henri Borel Medeiros, se omitiu de sua responsabilidade, concorrendo eficazmente para a consumação do crime de homicídio de seu filho, uma vez que, sendo conhecedora das agressões que o menor de idade sofria do padrasto e estando ainda presente no local e dia dos fatos, nada fez para evitá-las ou afastá-lo do nefasto convívio com o denunciado Jairo. Desta maneira, a denunciada, na qualidade de genitora do menor, permitiu que o denunciado agredisse a criança até levá-la a óbito, quando podia e devia ter agido para evitar o resultado morte, tendo tais ataques causado as múltiplas lesões corporais já descritas no auto de exame cadavérico e no auto de exame cadavérico complementar, que, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de sua morte. Em relação ao acusado Jairo Souza, o crime foi cometido por motivo torpe, eis que o denunciado não se importava com a vida ou morte da vítima. Para satisfazer seu sadismo, alegrava-se com a dor e desespero de uma criança de apenas 4 anos de idade. Em relação à acusada Monique Medeiros, o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na manutenção do benefício financeiro alcançado pela união com Jairo, em detrimento da saúde física e mental de seu filho. Com relação aos 2 acusados, o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que Jairo se aproveitou da falta de vigilância em relação à vítima, escolhendo a calada da noite como momento da execução e o vazio do quarto como seu palco. Ademais, o crime foi executado com meio cruel, tendo em vista que o denunciado infligiu à pequena vítima intenso sofrimento,
tendo em vista as múltiplas lesões que lhe foram causadas, revelando, desta forma, uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. Por derradeiro, o crime foi praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Dos crimes de tortura. No dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 7 horas, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, Bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, na Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade livre e consciente, submeteu Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, que se encontrava sob o seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Consta nos autos do procedimento investigatório que, no dia 2 de fevereiro de 2021, na parte da manhã, Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida havia deixado a residência do casal para jogar futevôlei, tendo permanecido no apartamento o denunciado e a babá Tainá de Oliveira Ferreira, quando Henri Borel Medeiros, que se encontrava na companhia da babá em seu quarto, passou a chamar pela mãe Monique. Diante disto, o denunciado, que se encontrava no quarto do casal, se dirigiu ao quarto da criança, disse que Henri era mimado e o chamou para conversar, levando-o para o quarto do casal, onde se trancou com a vítima e permaneceu agredindo-a fisicamente, mediante a aplicação de rasteiras, popularmente conhecidas como bandas, e mocas na cabeça, entre outros, por cerca de 30 minutos, causando dor no joelho da criança. Após ser liberta do quarto do casal, a criança foi indagada pela babá acerca do que teria acontecido no interior do cômodo, tendo Henri dito que tinha esquecido que estava com soninho, sick. Após insistência da cuidadora em saber no que havia consistido a conversa, o menino novamente afirmou: esqueci, sick. Mais tarde, com a chegada de Monique à residência, o denunciado tomou café e deixou a casa, ocasião em que Tainá contou sobre o ocorrido para a mãe da criança, fornecendo-lhe indícios de que seu filho estava sofrendo violência física e psicológica por parte do padrasto, a qual afirmou que iria procurar saber o que de fato havia acontecido no quarto. No dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 15h30, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, Bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade livre e consciente, submeteu Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, que se encontrava sob seu poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Verifica-se pelo acervo colacionado aos autos da investigação penal que, no dia 12 de fevereiro de 2021, Monique saiu de casa para ir à academia e fazer as unhas, por volta das 14h30, tendo deixado na residência a empregada doméstica Leila Rosângela, seu filho Henri e a babá Tainá, que tomava conta deste. Nesta senda, cerca de 1 hora depois, por volta das 15h30, o denunciado chegou à casa de forma inesperada, antes do horário habitual, e chamou Henri para o quarto do casal, dizendo: vem aqui que vou te mostrar um negócio que comprei. Sique. Logo em seguida, a criança gritou pela babá, dizendo: ô tia, tendo Tainá se dirigido ao quarto. Contudo, se deparou com a porta trancada pelo denunciado e com a televisão em som alto acima do comum. Após bater na porta e tentar abri-la, Tainá chamou por Henri por 2 vezes, mas sem a criança nem Jarinho responderem. Estranhando a situação, a babá então se dirigiu até a cozinha, onde passou a relatar os fatos à mãe da criança através de celular, buscando resguardar a integridade física e emocional de Henri, conforme prints acostados aos autos por meio de mensagens eletrônicas. Contudo, Monique, se omitindo em seu dever legal de agir, apesar de se encontrar próxima da residência, não retornou imediatamente à casa quando possível fazê-lo, retornando ao local cerca de 3 horas depois do ocorrido. Após cerca de 10 minutos trancados no quarto do casal, a porta foi aberta e a criança correu para o colo de Tainá, onde permaneceu com a babá no sofá, amuadinho, segundo esta. Neste contexto, Henri reclamou de dor no joelho e Leila Rosângela perguntou se ele havia machucado o pé,
tendo a criança respondido que era pela banda. Instantes seguintes, Leila Rosângela arrumou seus pertences, deixou a residência e, na sequência, o denunciado também deixou o local, tendo permanecido apenas a babá e a criança, ocasião em que Henri contou a esta sobre a violência física e mental que vinha sofrendo de seu padrasto, tudo conforme relatado para a genitora através de mensagens, de vídeo e chamadas de vídeo. Nesse contexto, merece destaque trecho do depoimento da testemunha Tainá, esclarecedor acerca das condutas perpetradas pelo denunciado, enquanto permanecia trancado com a vítima no quarto do casal e das quais a denunciada tomou conhecimento no dia 12 de fevereiro de 2021, inclusive através do relato de Henri, por chamada de vídeo realizada com seu filho. Em data que não se sabe precisar, contudo, certamente, em um dos últimos dias do mês de fevereiro do ano 2021, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, Bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, na Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade livre e consciente, submeteu Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, que se encontrava sob seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Se extrai dos autos que, nessa ocasião, o denunciado chegou mais cedo do trabalho, momento em que se encontrava na residência apenas o menino Henri e Tainá, oportunidade em que, mais uma vez, chamou seu enteado para o quarto do casal e trancou a porta. Logo em seguida, Tainá se aproximou do cômodo, bateu na porta, chamando por Henri e ali permanecendo, mas ninguém respondeu. Cerca de 3 minutos após o fechamento da porta, esta se abriu e a babá pôde visualizar Henri. Nesta cena, Tainá indagou a criança o que havia acontecido, mas ele relutou em responder, mostrando-se claramente intimidado. Contudo, num segundo momento, respondeu que havia caído da cama, tendo a babá imediatamente questionado o denunciado sobre os fatos, o qual negou que a criança tivesse caído. Instantes seguintes, Monique chegou à residência e, mais uma vez, tomou conhecimento das agressões e nada fez, tendo a criança relatado que estava com a cabeça doendo, bem como apresentava visivelmente um machucado de coloração roxa no braço. Segundo restou apurado, os intensos sofrimentos físicos e mentais a que era submetida a vítima, como forma de castigo pessoal e medida de caráter preventivo, consistiam em agressões físicas perpetradas pelo denunciado Jairo Souza Santos Júnior, através de rasteiras, chutes, bandas e mocas, bem como através de ameaças, dizendo que para a criança que iria pegá-la, caso contasse alguém, ou o desobedecesse, ou perturbasse a sua genitora, conforme demonstram as imagens, prints de conversas, boletim de atendimento médico e provas testemunhais carreadas aos autos. Da omissão penalmente relevante, crimes de tortura. Desta feita, tem-se que, em relação ao episódio de tortura ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2021, por parte do denunciado Jairo em face da vítima Henri, a denunciada tomou conhecimento da prática criminosa após a sua ocorrência, de modo que não tinha como evitar seu resultado, não havendo como lhe imputar qualquer responsabilidade sobre este evento criminoso. Contudo, o mesmo não se pode afirmar com relação à sucessão de eventos de tortura e morte que se seguiram. Como restou comprovado durante as investigações, no dia 12 de fevereiro de 2021, a denunciada, na qualidade de genitora e garantidora do menor de idade, tomou conhecimento dos fatos durante a sessão de tortura a que era submetida a criança por seu padrasto. E, embora estivesse próxima ao local dos fatos, não retornou à residência, não acionou as forças de segurança pública ou comunicou a qualquer outra pessoa para que o fizesse, devendo responder pela ocorrência do resultado tortura por ser sua omissão penalmente relevante. Restou ainda apurado que a denunciada, após este evento, permaneceu inerte, deixando de registrar os fatos em sede policial para a devida responsabilização de seu companheiro, mesmo tendo o dever legal de fazê-lo. Neste contexto, a denunciada, em data que não se pode precisar, contudo, certamente, em um dos últimos dias do mês de fevereiro do ano de 2021, de forma livre e consciente, enquanto agente garantidora, novamente se omitiu face à sessão de tortura realizada contra Henri no quarto do casal, em sua residência, quando devia e podia agir para evitar o resultado, devendo a denunciada também responder por este crime por ser sua omissão penalmente relevante. Do crime de falsidade ideológica, no dia 13 de fevereiro de 2021,
por volta das 12 horas, no Hospital Real D'Or, situado na Rua Capelão 137, Bangu, Rio de Janeiro, a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, consciente e voluntariamente, inseriu declaração falsa ou diversa daquela que devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao afirmar que seu filho havia se machucado em decorrência de uma queda da cama, conforme consta no boletim de atendimento médico acostado aos autos. Assim, agindo a denunciada ao buscar atendimento para seu filho, objetivou mascarar as agressões sofridas por este, evitando a responsabilização penal de seu companheiro e denunciado, Jairo Souza Santos Júnior, vulgo Jairinho, afirmando falsamente ao nosocômio que a dor no joelho do infante seria proveniente de uma queda da cama. Nesse contexto fático, a denunciada deve responder pelo crime de falsidade ideológica. Registre-se que a falsidade se deu em boletim de atendimento médico do Hospital Real D'Or. Da fraude processual. No dia 8 de março de 2021, por volta das 7h30, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, Barra da Tijuca, os denunciados, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, inovaram artificiosamente, na pendência de inquérito policial, o estado de lugar, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Segundo restou apurado, os denunciados ordenaram que a empregada doméstica Leila Rosângela de Souza Matos realizasse a limpeza do apartamento e, por conseguinte, da cena do crime, mesmo sabedores de que a perícia de local ainda não havia sido realizada, com o intuito de inviabilizar o trabalho pericial de colheita de provas em busca da verdade real dos fatos, bem como a fim de induzir o juiz a erro ao sustentarem a versão de que a criança havia caído da cama e por tal motivo, teria falecido. Deve-se levar em linha de conta que a inovação se destinava a produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, sendo que, em virtude da inovação, a perícia ficou prejudicada sobremaneira. Da coação no curso do processo. No dia 18 de março de 2021, por volta das 17h30, na Avenida Franklin Roosevelt, número 194, Sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, a denunciada Monique, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado Jairo, constrangeu, mediante grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, as testemunhas Leila Rosângela de Souza Matos e Tainá de Oliveira Ferreira. Conforme restou apurado nos autos, o denunciado, aproveitando-se de seu poder e influência, do poder e influência que tinha sobre suas funcionárias Leila Rosângela e Tainá de Oliveira, a pretexto de lhes conceder uma entrevista com seu advogado, disponibilizou um veículo com motorista para buscá-las e conduzi-las até o centro da cidade, supostamente para que se aconselhassem acerca do depoimento que prestariam em sede policial. Ocorre que, com a chegada das testemunhas ao escritório, a denunciada abordou Tainá, enquanto Leila Rosângela era entrevistada pelo advogado e por uma emissora de televisão, solicitando que a acompanhasse até uma sala onde permaneceram sozinhas. Nesse contexto, a denunciada, em tom ameaçador e impositivo, ordenou que a babá Tainá apagasse as conversas que haviam mantido acerca das torturas que Henri vinha sofrendo, com o intuito de acobertar as condutas penalmente relevantes de seu companheiro Jairinho e de se eximir ela própria de sua responsabilidade penal. Segundo restou apurado, os denunciados exigiram que tais testemunhas omitissem a verdade real dos fatos, apagassem conversas, afirmassem que o casal mantinha uma boa relação entre si e com a criança, valendo-se, inclusive, do desequilíbrio econômico existente entre as partes e da influência que o denunciado possuía no meio político para intimidá-las. Tanto é assim que Tainá de Oliveira Ferreira mentiu em seu primeiro depoimento, prestado no dia 24 de março de 2021, e se retratou parcialmente em seu segundo depoimento, no dia 13 de abril de 2021, conforme indexações 54 e 89. Por derradeiro, existem pontos destacados no apenso físico do laudo de extração de conteúdo do aparelho celular dos denunciados, que apontam que, a todo tempo, eles tentaram intimidar e cercear testemunhas, direcionar depoimentos e embaraçar as investigações. Assim, agindo está o denunciado Jairo Souza Santos Júnior, vulgo Jairinho, incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º, 4º e parágrafo 4º do Código Penal,
Artigo 1º, inciso 2º, combinado com parágrafo 4º, incisos 1º e 2º, da Lei nº 9.455, de 97, por 3 vezes. Artigo 349, parágrafo único. Artigo 344, tudo na forma do artigo 61, alíneas F e H, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, sob a égide da Lei 8.072, de 1990. E a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida incursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ambos do Código Penal. Artigo 1º, inciso 2º, combinado com parágrafo 2º e parágrafo 4º da Lei nº 9.455, de 1997, por 2 vezes. Artigo 299, caput. Artigo 347, parágrafo único. Artigo 344, tudo na forma do artigo 61, alíneas E, F e H, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, sob a égide da Lei 8.072.